Olá, pessoal de Redes 3, eu sou o Getúlio, sou professor de filosofia preferido e vim aqui nesse momento diferente, né? Porque a gente está enfrentando talvez uma das piores pandemias da nossa época, pelo menos até agora, e por isso as autoridades sanitárias recomendaram que nós ficássemos em casa, a fim de que a gente possa pelo menos atrasar o pico de contaminação com o coronavírus Covid-19. Muito bem. Nesse sentido, eu vou continuar dando aula para vocês, mas a partir desse suporte remoto, né? Vamos aproveitar que todos nós temos, ou pelo menos a maior parte de nós tem acesso à internet, o que dá para depois distribuir para os colegas que estão no interior. Então, quem não puder ver esse vídeo hoje, na data do seu lançamento, eu espero que veja depois, né, para não perder o conteúdo. E de todo modo, vocês podem comentar ele nos grupos de WhatsApp, né, ou pelo Instagram do Instituto, e por aí vai. Então é isso. Na aula passada, se vocês se lembram bem, a gente falou sobre um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, que escreve a sua teoria política ali no finalzinho do século XVII para o comecinho do século XVIII. Então ele está mais ou menos vivendo no mesmo período do absolutismo, e não é à toa que a teoria política dele vai, de algum modo, servir como fundamentação teórica para o absolutismo. Ele faz parte de uma esteira do pensamento filosófico político chamado contratualismo, e é nessa esteira que nós continuaremos hoje, né? Indo estudar o filósofo genebrino, e depois vocês vão entender o que é genebrino e porque é importante falar que ele é genebrino, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau é um filósofo que vive mais ou menos a mesma época que o Hobbes, mais um pouco depois, né? Também na passagem do 17 para o 18, de forma que o pensamento dele vai ser fundamental para a gente pensar movimentos que vão acontecer depois, né? O Iluminismo, a Revolução Francesa, a Revolução dos Estados Unidos, todas elas vão ser de alguma forma influenciadas pelo pensamento do Rousseau. E é importante que a gente perceba as nuances do pensamento que fazem com que ele seja importante até hoje, né? E é com isso que eu quero realmente começar a nossa discussão hoje. Porque é importante estudar o Jean-Jacques Rousseau em 2020, já que ele escreveu há 300 anos atrás, 350 anos atrás, né? E eu queria falar sobre coronavírus, né? Vocês devem ter visto no jornal, devem estar se informando direitinho, escapando das fake news, né, minha gente? Porque, pelo amor de Deus. Que é uma doença muito contagiosa. Na verdade, cada pessoa infectada vai contagiar 2, e aí vocês conseguem fazer a multiplicação depois disso, né? 2 contagiam 4, 4 contagiam 8, e por aí vai. E ela não possui uma taxa de letalidade muito alta se ela for controlada no início do surto. No entanto, existem grupos de risco para essa doença. Os idosos são um desses grupos de risco, os imunodeprimidos, as pessoas com hipertensão, as pessoas com diabetes, as pessoas com doenças respiratórias crônicas, né? Entre outras coisas. Eu tenho ouvido podcasts, tenho tentado ler notícias, me informado. O coronavírus é um vírus que vai atingir diretamente os pulmões, atacando a pele dos pulmões. Por isso que as pessoas vão ter dificuldade de respirar. Em alguns casos, quando as pessoas já têm o corpo delas com uma imunidade mais baixa, seja por conta de uma condição crônica, seja por conta da idade mesmo, em que é natural que o corpo das pessoas fique mais frágil com a idade, né, gente? Essas pessoas vão sofrer mais do que alguém que esteja na meia-idade, ou um adolescente, ou até mesmo uma criança, embora estejam começando a surgir estudos aí que mostram que as crianças também podem sofrer muito com a expansão do coronavírus. Primeira coisa, não é a primeira epidemia ou pandemia que acontece na humanidade, né? Há 102 anos atrás houve a pandemia de gripe espanhola, que matou muito mais gente do que o coronavírus, né? Pelo menos se a gente fizer um span de tempo.
de ação. Só que a questão não é essa, a questão é que a gente sabe que existe essa doença, no futuro provavelmente existirão outras doenças e a gente vai se tornar imune a elas de uma forma ou de outra, né? Lembrem-se que houve outro caso de coronavírus, né, também surgido na China, eu acredito que na altura de 2007, eu não me lembro bem. Bom, mas eu não estou falando que não é para se preocupar, é para se preocupar muito porque é uma doença muito grave e, ao que tudo indica, né, danos permanentes acontecem aos pulmões das pessoas atingidas. Quem foi contaminado pela SARS em 2007, né, a SARS, que é a síndrome aguda respiratória causada por um coronavírus também. Tem danos permanentes. Não quer dizer que a pessoa vai morrer, mas quer dizer que ela, depois do contágio, depois da doença, não vai ter os mesmos pulmões, não vai respirar do mesmo jeito que respirava antes. Então é preciso ter muito cuidado com essa doença, né? Mas mesmo assim ela não é uma doença com alto nível de letalidade. Então as pessoas se perguntam, se é uma doença que não mata, que algumas pessoas afirmam, né, é uma doença que é mais uma gripe, por que é que eu vou me preocupar? Por que é que eu vou deixar de trabalhar? Por que é que eu vou deixar de fazer minhas coisas, me divertir, já que não é uma doença grave, não é um ebola, ou não é, sei lá, peste bubônica. A gente, né, quem gosta de história vai lembrar do que eu estou falando. É uma questão social, gente. A gente deve se preocupar com o coronavírus não porque ela afete diretamente o nosso corpo, mas porque ela afeta a sociedade, porque ela afeta os idosos, porque ela afeta as pessoas que já têm doenças crônicas, porque ela é uma doença que não afeta apenas a nós mesmos, mas que pode afetar outras pessoas. E porque nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade, a gente não pode se preocupar apenas conosco mesmos. E é aí que o nosso amigo Rousseau entra, né? Ele faz parte aí do contratualismo, que, dizendo de uma maneira muito simples, é uma escola do pensamento filosófico, política, que acredita que as sociedades humanas não são eminentemente naturais, ou se, por um lado, podem existir humanos em estado de natureza, por outro, só existe sociedade a partir de uma necessidade da mesma espécie e de um acordo que essa espécie pode ou não fazer. O contratualismo afirma que as sociedades humanas surgem a partir de um contrato, dito de uma maneira muito simplória. Mas é a partir daí que vai haver várias tendências do contratualismo. Vai haver o contratualismo do Thomas Hobbes, que a gente já estudou semana passada, que fala em uma sujeição absoluta dos entes formadores da sociedade ao soberano. E junto com Hugo Grotius, isso vai casar muito bem com as epistemologias do poder absolutistas, em que faz muito sentido que numa sociedade que politicamente é absolutista e que economicamente é mercantilista, faz muito sentido que as pessoas não sejam membros efetivos da sociedade com direitos e deveres, né, mas sejam súditos a uma autoridade maior, prefigurada muitas vezes nos casos das monarquias, né, na figura dos reis e rainhas, que existem uns exemplos históricos clássicos mais contundentes, que vão ser a Elizabeth I da Inglaterra e o Luís XIV da França, embora haja outros, né? E posteriormente ao iluminismo vai haver ainda os déspotas esclarecidos, que vocês vão estudar com muito carinho com o nosso colega Ronald. Um abraço para o Ronald. E aí, continuando, o Rousseau vai ser um filósofo que vai criar uma teoria, né? E ele é muito bem sucedido nisso, que relacione o contratualismo e essa abdicação das liberdades naturais em favor de uma soberania que possa garantir a existência do coletivo. Mas ele vai fazer isso de outra maneira. Ele não vai dizer que as pessoas vão abdicar da liberdade para um certo tipo de sujeição. Na cabeça dele, isso seria a mesma coisa que escravidão,
E não se pode fundar, na cabeça dele, né? Não se pode fundar um Estado a partir da lógica do senhor e do escravo. É preciso fundar um Estado, é preciso fundar uma sociedade a partir daquilo que une as pessoas e não daquilo que as separa. E o que une as pessoas, a princípio, é a sua própria, vamos chamar de forma de ser. E aí isso aponta diretamente para um quesito fundamental para a gente entender tanto o Hobbes quanto o Rousseau, que é a antropologia filosófica de cada um deles. Como vocês lembram das aulas anteriores, uma antropologia filosófica é aquela parte da filosofia que explica o que é o ser humano, né? Antropologia, não confundam aqui com a antropologia cultural e social, que aí é do meu amigo Edson, a área de trabalho dele, mas é uma antropologia filosófica no sentido de não precisar de empiria, não precisar de experiência, de observação empírica para deduzir os seus dados. Uma antropologia filosófica, dizendo de uma forma mais abstrata, fala de naturezas humanas. E para Hobbes, uma natureza humana, ela é eminentemente marcada pela influência do pensamento de Nicolau Maquiavel, que fala de um ser humano muito mais parecido com um animal do que com um animal político, do Aristóteles. O ser humano é um ser de força, é um ser de fraqueza, é um ser de medo, de inveja e de violência. E nesse sentido vai surgir a briga dos mais fortes contra os mais fracos, ou, né, dizendo de uma maneira simples, e a soberania ou o Estado vão ser o resultado dessa guerra de todos contra todos, em que os mais fracos vão acabar se unindo contra os mais fortes, e nesse sentido vão acabar se tornando os mais fortes, e vão criar um Estado, ou uma força do Estado, que vai garantir a sobrevivência de todos, mas não vai tirar a sua existência de uma lei além do mais forte ou de uma lei da natureza. Quer dizer, o Rousseau vai criticar isso tanto no Grotius como no Hobbes. O Estado pensado por Hobbes, por Grotius, ele não suplanta o estado de natureza. Ele apenas perpetua um padrão sequenciado de exploração dos mais fracos pelos mais fortes. Então não se pode falar em estado social, a rigor, em Hobbes, né? Assim como pensa Rousseau. Para Rousseau, um estado social tem que ser legitimado. Legitimar vem, né, da mesma raiz da palavra legere, que em latim tem a ver com leis, com legislação, e que também tem a ver, né, na raiz do verbo lig, tem a ver com ligar, né? As leis, as legitimações, as legislações são aquilo que ligam as sociedades. São aquilo não, né, gente? Aquilo não existe, né? Mas são aquilo que intermediam, né, as partes da sociedade, garantindo que elas sejam um todo e não um agrupamento de muitos ou de muitas partes, né? O tema do corpo moral, o tema do corpo social vai ser discutido muito em Rousseau, né, gente? E para entender o que ele quer dizer com isso, é da seguinte forma: nós não podemos fundar a sociedade ou o Estado a partir da exploração dos mais fracos pelos mais fortes. A soberania não deve ser uma opressão de uma força muito grande sobre forças muito pequenas. A soberania deve, para ser legítima e, portanto, para ser eminentemente soberania, ela deve surgir, né, de um acordo múltiplo e mútuo entre partes que têm de ser iguais, porque se não fossem iguais entre si, já seria forte contra fraco, e aí já seria estado de natureza. O ser humano tem então que buscar aquilo que eles têm de igual uns nos outros, para a partir dessa igualdade que eles têm uns nos outros, garantir a legitimidade do Estado. E se vocês perguntam, professor, o que é que os seres humanos têm iguais uns aos outros? Aí a gente tem que abordar a antropologia filosófica do Rousseau. E como é que o livro dele começa? O Contrato Social, né, que é o livro que a gente está usando como base aqui, começa dizendo que todos os homens nascem livres e por todas as partes se veem debaixo de ferros, né? O Rousseau usa a palavra francês homme, então ele, né, tá preso ao sexismo de seu tempo,
mas o que ele quer dizer com essa frase é: todos os seres humanos, porque são seres humanos, nascem livres e, embora estejam por todas as partes subjugados por essa ou por aquela força, têm em raiz, em origem, a sua liberdade. E é por causa da natureza humana que o Rousseau propõe e advoga um contrato baseado no acordo entre diversos entes, né, que são naturalmente livres, e sendo livres podem dar acordo para um outro tipo de liberdade. O Rousseau fala assim, o que o Hobbes, o Grotius estão dizendo, ele chama eles de feutores do despotismo, lá no contrato social. O que eles estão dizendo é que eles passam de um estado de natureza para um estado social em que as pessoas se submetem a uma força absoluta sobre elas. Ora, isso não é passar do estado de natureza para o estado de sociedade. Isso é passar para um outro tipo de estado de natureza ou para um tipo diferente de estado de natureza, que, no entanto, continua sendo estado de natureza porque continua explorando as pessoas a partir de uma lógica do quem pode e do quem não pode. Isso não é sociedade. Isso é escravidão. Isso é opressão. E aí o argumento dele é muito simples. Se eu não posso falar em liberdade ou moralidade quando eu não tenho escolha, quando um assaltante vem e me rouba, eu posso tanto escolher dar para ele a minha bolsa de dinheiro ou não, claro, sabendo das consequências, não se trata aí de uma escolha no estrito sentido do termo, mas se trata de uma coerção. Nesse sentido, o Estado não pode ser uma coerção, porque se ele for uma coerção, ele não pode ser um Estado, porque um Estado não pode, né, ser formado a partir da natureza. Por que, Getúlio? Porque o Estado seria exatamente o contrário de natureza. O Estado seria o que os seres humanos criariam para substituir a natureza. Se a natureza, em algum momento, isso é falado no capítulo 5 do livro 1º do Contrato Social, se a natureza em algum momento já não garante aos seres humanos, enquanto grupo, a sua sobrevivência, é preciso criar uma nova forma de sobrevivência. E essa nova forma de sobrevivência vai buscar, em outras articulações, a sua sobrevivência. Se, no entanto, eu apenas perpetuo e reproduzo o estado de natureza, eu não posso garantir a sobrevivência ou da espécie ou de parte dela. Então eu entrei no ciclo vicioso. O que eu devo fazer? Buscar outro tipo de estado social, na verdade, o único tipo de estado social, que seria aquele pautado no acordo de entes livres, que, sendo livres, poderão livremente consentir em criar um estado em que o soberano não seja uma força que os sobrepuje, que os esmague, mas que o soberano seja uma força que legitimamente vai poder se opor ou atacar, né, certas liberdades individuais, porque tem a sua legitimação formulada no consentimento do coletivo, das pessoas. A gente vai ver depois, no segmento do contrato social, que existem muitas formas de governo, mas todas elas têm que respeitar um princípio de sempre se reformular. Então, ele fala que cada geração vai ter que assentir e consentir com o seu governo, né? Ele aponta aí, né, para as raízes da democracia, como ela vai ser pensada depois. É possível que Thomas Edison e George Washington, quando eles estavam lá na Revolução Americana, tenham sido influenciados pelo pensamento de Rousseau, ao criar um tipo de governo que se refaz a cada 4 anos, né? Seriam as eleições. Os sufrágios, as eleições, vão ser um tema muito debatido também nesse livro, do Contrato Social, porque elas serão o instrumento de legitimação dos governos e, portanto, das sociedades. Então, se você tem 18, 19, 20 anos e acha que não tem problema sair na rua por causa do coronavírus, claro, estou falando daquelas pessoas que têm o privilégio de não ter de sair às ruas, né? A gente sabe que o nosso país é muito desigual e que o acesso aos recursos é também muito desigual. Mas se você é essa pessoa que pode ficar em casa e ainda assim não liga para o contágio e está saindo de casa e está arriscando contaminar seu avô, sua avó, seus tios, seus pais, por
porque você não vai sofrer tanto quanto eles, porque você não faz parte do grupo de risco, você seria para Rousseau um tipo de problema, porque socialmente falando, a gente tem que garantir liberdade, porque somos livres naturalmente, e igualdade, porque só somos livres naturalmente porque somos todos livres naturalmente. Então, se você está fazendo isso, você está criando, atentando contra a sociedade, contra o público. Você está causando um problema não só para você, mas para o coletivo. Então, por isso que em tempos de coronavírus é tão importante que a gente estude Rousseau, saiba responder questões do Enem sobre o Rousseau e continue fazendo o nosso trabalho de ensino médio. Aqui no link eu vou colocar algumas questões e outros vídeos para vocês estudarem o Rousseau com outros colegas meus de filosofia. Possivelmente, eu não sei quanto tempo essa quarentena vai durar, mas possivelmente esses vídeos no futuro vão ser podcasts, porque eu tenho muita vergonha de aparecer, né, na tela. Eu felizmente não estou com tanta vergonha agora porque eu tirei meus óculos e não estou me vendo todo. Mas vocês podem enviar perguntas lá para o nosso Google Sala de Aula. Vocês ainda têm ele. Eu vou mudar o nome para Redes 3. E no mais é isso, moçada. Eu espero que todo mundo fique bem. Tauá no coração sempre. E até a próxima.